Olá, família Evangelizar Nossa Missão. A paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar com você o Evangelho de hoje, 16ª Semana do Tempo Comum, terça-feira, 21 de julho de 2020. O nosso Evangelho hoje encontra-se em Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, a sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, como já foi falado muito a respeito desse evangelho, eu encontrei um texto maravilhoso e gostaria de repassar para vocês. É um texto do padre Bantu Mendonça. E o texto diz assim: Quem são os irmãos de Jesus? Vemos nesse texto de hoje que Jesus é interrompido de um sermão por alguém que diz: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E o que ele disse quando foi informado que sua mãe e seus irmãos estavam ali nessa ocasião, parece consistir em desprezo aos seus familiares, mas, na realidade, o significado é mais profundo do que isso. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne. Mas como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar da sua mãe. Isso foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade para o discípulo a quem ele amava. Simplesmente, Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja mãe ou irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado no reino de Deus. O relacionamento mais chegado do Senhor Jesus é com o seu Pai, que está nos céus, o próprio Jesus, o próprio Deus Pai, né? O único parentesco permanente que ele pode ter é de ordem espiritual, e é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A esses ele chama de meus irmãos. Deixando de lado os laços sanguíneos, representado pelo parentesco segundo a carne com sua mãe e seus irmãos, o Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que o receberem, sem distinção entre judeus e gentios. Não se dará mais exclusividade a partir de agora a Israel, devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado pelas afinidades espirituais. A obediência a Deus agora é fator predominante e definitivo para estabelecer tais afinidades, sem qualquer distinção. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que o parentesco de sangue. É um aspecto muito importante que deve ser esclarecido sobre os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, como fica claro pelo próprio texto bíblico, eram filhos de Alfeu e sua esposa, e não de José e Maria. Em diversos lugares o Evangelho fala desses irmãos, assim como Marcos e Lucas referem que, estando Jesus a falar, disse-lhe alguém: Eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Toda a pessoa que pergunte sobre os irmãos de Jesus somente revela a sua ignorância própria bíblica. Até porque as línguas hebraicas e aramaicas não possuem palavras como o nosso idioma, que tem primo, prima. Essa palavra servia na época para irmão e irmã. No Antigo Testamento, encontramos, sobretudo, em Gênesis 37:16, 42:15, 43:5,
12, de 8 a 14, 39, 15, sobrinhos, primos irmãos e primos segundos e até parentes em geral. Há muitos exemplos nas Sagradas Escrituras. Lê-se no Gênesis que Taré era pai de Abraão e de Arão, e que Arão gerou Lote, que por conseguinte vinha a ser sobrinho de Abraão. Contudo, no mesmo Gênesis mais adiante, chama a Lote de irmão de Abraão, em Gênesis 13, 3. Disse Abraão a Lote: nós somos irmãos, Gênesis 14, 14. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão, em Gênesis 29, de 12 a 15. No Novo Testamento, fica claríssimo que os irmãos de Jesus não eram filhos de Nossa Senhora. Os supostos irmãos, entre aspas, de Jesus, são indicados por São Marcos. Não é esse o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco tuas irmãs? Tiago e Judas, conforme afirma São Lucas, eram filhos de Alfeu e Cleofas, chamado Tiago, filho de Alfeu, e Judas, irmão de Tiago, em Lucas capítulo 6, versículos de 15 a 16. E ainda chamou Judas, irmão de Tiago, em Lucas capítulo 6, versículo 16. Quanto a José, São Mateus diz que é irmão de Tiago, entre os quais estava Maria, mãe de Tiago, e José, em Mateus 27, 56. Em São Mateus se lê: estavam ali, no caso no Calvário, a observar de longe Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, mãe de Tiago e José, não é a esposa de São José, mas a esposa de Cleofas, conforme São João em 19, 25. Era também a irmã de Nossa Senhora, como se lê em São João 19, 25. Estavam juntos a cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria de Magdala. Simão, irmão dos três outros, Tiago, José e Judas, são verdadeiramente irmãos entre si, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Alfeu ou Cleofas é o pai deles. Da mesma forma, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, que nem era da família, mas com seu filho mais velho, segundo ordenava a lei de Moisés. Eis um dilema sem saída para os protestantes, pois os irmãos de Jesus são filhos de Maria, de Cleofas e Alfeu. Também decorre uma pergunta: por que nunca nos evangelhos chamam os irmãos de Jesus de filhos de Maria ou de José, como fazem em relação a Nosso Senhor? E por que durante toda a vida da Sagrada Família apenas conta-se 3 membros, Jesus, Maria e José? Portanto, a própria Sagrada Escritura demonstra que supostos irmãos de Jesus são seus primos e não seus irmãos de carne. A sua afirmação de que o trecho de São Mateus tem 2 passagens, uma referindo-se à filiação carnal e a outra referindo-se à filiação espiritual, fica sem sentido, visto que não conferem com o texto bíblico. Até porque o parentesco de sangue não é sequer mencionado pelos seus irmãos nas cartas que escreveram e que se encontram no Novo Testamento, indicando que não davam valor a isso. Ao invés disso, eles se dizem servos de Jesus Cristo. Está aí uma excelente explicação do Padre Bantu Mendonça. Que Nossa Senhora possa nesse momento vir interceder por cada um de nós, que ela possa vir acalentar os nossos corações e nos fazer crer que a partir do momento em que nós somos servos de Deus, nós passamos a ser mãe, pai, irmãos, primos, filhos e filhas de Jesus. Desse Deus que é Pai, que é misericordioso e que quer nos acolher como membros da família, não mais como escravos, mas como membros da sua família. Então, que nós possamos assumir isso para a nossa vida. Eu quero fazer parte da família de Deus. E ao aceitar isso na minha vida, eu tenho que ter a consciência de que eu quero ser serva de Deus. E dessa forma fazer parte de sua família. Que Nossa Senhora, a Santa Virgem Mãe de Deus, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.